Cianobactérias. Sem elas, a Terra não seria a mesma. Sejam bem-vindos ao Minutos de Botânica. Eu sou a professora Priscila Barreto e hoje, no segundo vídeo do canal, falaremos sobre as cianobactérias. Você sabia que a vida como conhecemos hoje só foi possível graças a esses pequenos organismos? As cianobactérias são a linhagem antiga de procariotos. Diferente das arqueias e de outras bactérias, as cianobactérias possuem clorofila A e realizam a fotossíntese oxigênica. Graças a essa capacidade, elas foram as responsáveis por grandes eventos que ocorreram ao longo da história da Terra. Então, vamos fazer aquele exercício de voltar no tempo para compreender como esses organismos surgiram e mudaram a história do planeta? As primeiras evidências de vida na Terra são os estromatólitos, estruturas fossilizadas datadas de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Os estromatólitos são compostos de camadas de sedimento alternadas com camadas formadas de micro-organismos. Os estromatólitos antigos contêm microfósseis muito parecidos com as espécies modernas de cianobactérias. Por isso, acredita-se que o organismo mais antigo capaz de realizar fotossíntese oxigênica pode ter evoluído nesse período, dando origem então às cianobactérias atuais. Mas lembrem-se, os primeiros organismos da Terra eram anoxigênicos. Eles utilizavam sulfeto de hidrogênio como doador de elétrons e geravam enxofre como produto residual. Em algum momento, por volta dos 3,5 bilhões de anos, ocorreu o surgimento, na linhagem ancestral das cianobactérias, de um fotossistema capaz de utilizar a água como doador de elétrons, liberando o oxigênio como produto final. A atmosfera primitiva da Terra continha quase nenhum gás oxigênio. Na ausência do oxigênio, todo o ferro da Terra estava dissolvido em grande quantidade nos oceanos, tornando vermelho e não azul como conhecemos hoje. Então, sem as cianobactérias, os nossos oceanos não seriam azuis, mas sim vermelhos, como nosso sangue. Com o surgimento dessa nova fotossíntese, o oxigênio produzido pelas cianobactérias não se acumulou na atmosfera, e sim permaneceu no sistema aquático, reagindo com minerais de ferro dissolvido nos oceanos, gerando óxidos de ferro. Óxidos de ferro são pouco solúveis em água e se acumularam no fundo dos oceanos, como sedimento. Esses depósitos formaram camadas avermelhadas em rochas sedimentares que marcam esse período em que o tempo mudou e o oxigênio passou a reagir com o ferro. Quando todo o ferro dissolvido já havia se precipitado, o oxigênio adicional se dissolveu na água. Os mares e lagos se tornaram saturados com oxigênio e começaram a ficar mais azuis. E o oxigênio finalmente começou a se acumular como gás na atmosfera. Esse aumento nos níveis do gás oxigênio na atmosfera é conhecido como o grande evento de oxigenação. Processo que começou há aproximadamente 2,7 bilhões de anos. Vejam como foram e ainda são poderosas as cianobactérias. Esse pequeno grupo de organismos mudou completamente a atmosfera e o rumo da vida terrestre. Muitas arqueias e outras bactérias que não conseguiram viver sob as condições desse novo ambiente rico em oxigênio foram extintas ou ficaram confinadas em ambientes anóxicos, onde encontramos alguns dos seus descendentes até hoje. Já entre os sobreviventes, mutações deram origem a micro-organismos variantes com a capacidade de utilizar o oxigênio em seu metabolismo por meio da respiração celular. Organismos aeróbios obtiveram enorme vantagem energética por causa do elevado poder redutor do oxigênio e, a partir da oxidação de compostos orgânicos, diversificaram-se muito mais que os organismos anaeróbios. Com o aumento na concentração de oxigênio no planeta, também ocorreu a evolução das primeiras células eucarióticas aeróbias, poucas centenas de milhões de anos depois, e em seguida, os primeiros organismos eucariotos multicelulares. Sem as cianobactérias, talvez nem os eucariotos tivessem evoluído.
Como vimos no primeiro vídeo do nosso canal, a fotossíntese oxigênica surgiu uma única vez ao longo da história evolutiva, no ancestral das cianobactérias. No entanto, observamos que a fotossíntese oxigênica está espalhada em muitos ramos da árvore da vida, em organismos não proximamente relacionados, devido a processos de endossimbiose plastidial. Então, além de ter impactado profundamente a evolução dos organismos, modificando os gases dos oceanos e da atmosfera do planeta como um todo, as cianobactérias são os elementos-chave para a evolução de todos os seres que realizam fotossíntese oxigênica, pois a partir dos eventos de endossimbiose foram originados os diferentes tipos de cloroplastos nesses seres. Mas e se a endossimbiose plastidial não tivesse acontecido? Bom, sem as cianobactérias, talvez os eucariotos fotossintetizantes aeróbios não tivessem evoluído. Outra importante consequência da fotossíntese oxigênica foi a formação da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada de gases bem alta na atmosfera que surgiu a partir da quebra das moléculas de gás oxigênio e combinação desses átomos com outras moléculas de oxigênio. O ozônio é uma molécula que atua como um grande protetor solar, evitando que grande parte da radiação ultravioleta do Sol atinja a superfície da Terra. Até então, os organismos poderiam sobreviver apenas debaixo da superfície oceânica em ambientes terrestres protegidos, onde não estavam expostos à intensa radiação ultravioleta. Relembrando, sem o filtro natural da camada de ozônio, os raios ultravioleta provocariam dano severo ao DNA das células, sendo letais aos organismos. A camada de ozônio permitiu a diversificação dos organismos e a exploração de novos hábitats expostos ao Sol na superfície terrestre. Portanto, sem a formação dessa camada protetora, estaríamos literalmente fritos. Pensam que acabou? Algumas cianobactérias também fixam nitrogênio atmosférico através de células especializadas chamadas heterocitos, ou por células vegetativas chamadas de azócitos. Esses organismos contribuem com aproximadamente 1/4 do nitrogênio total fixado nos oceanos. Em solos pobres, as cianobactérias ainda auxiliam na fixação de nitrogênio, possibilitando a sobrevivência de outros organismos através de associações simbióticas mutualistas. Você já tinha parado para pensar como seria a vida na Terra hoje sem as cianobactérias? Provavelmente, a concentração de gás oxigênio na Terra não seria como a atual. A camada de ozônio não teria surgido. Talvez os organismos aeróbios e eucariotos não tivessem evoluído e se diversificado. Os cloroplastos nas plantas e outros grupos de eucariotos fotossintetizantes também não teriam surgido. Talvez nem eu, nem a Natália, nem o Anselmo estivéssemos aqui hoje no YouTube. Viu aí a importância desses seres maravilhosos?